Salve, salve! Vamos para a nossa primeira aula do segundo semestre, né? Nós estamos aí iniciando mais um período dos nossos estudos. Para começar, nós vamos falar sobre Revolução Francesa e Império Napoleônico em assim, um breve resumo dos principais fatos, né, que ocorreram nessa época. Então, a Revolução Francesa ela vai ocorrer em 1789 na França, o principal marco que mostra a divisão, a separação da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Então, a partir da Revolução Francesa, nós passamos para a Idade Contemporânea. Mas como assim, professora? É porque a história foi dividida em períodos para facilitar o processo de estudo. Então, nós temos a pré-história e história, lá na formação da Idade Antiga, depois da Idade Média, Moderna e Contemporânea. Então, essa é a divisão, né, feita pela Escola dos Análises. Essa linha divisória aponta o principal acontecimento. E a Revolução Francesa ela é vista como um marco, tanto na política quanto na economia, e principalmente na radicalização dos movimentos durante o processo de toda a Revolução, né, que ocorre nessa época. Então, o que nós temos aqui? Então, nós temos no século XVIII, a França era um estado em que vigiava o modelo do absolutismo monárquico, ou seja, toda a centralização de poder era na mão do rei, por isso que a gente chama de absolutismo monárquico, monarca, ou seja, do rei. E quem fazia isso era Luís, né, VI. Ele personificava o Estado, reunindo pessoas, poderes, tudo nele mesmo. Ele era visto como Rei Sol, só para vocês terem uma noção de como ele personificava o Estado em sua figura. Dentro desse Estado absolutista, havia 3 diferentes estados, né? E como esses 3 estados vai se comportar nessa organização. Então, a primeira coisa que nós temos nesses três ordens ou 3 estados. Então, o primeiro estado ele é formado pelo clero, ou seja, pelos membros da Igreja Católica. O segundo estado ele é constituído pela nobreza, ou seja, quem ocupava o poder. E o terceiro estado que abrigava os camponeses, os operários, os profissionais liberais, a burguesia, entre outros grupos. E essa estrutura rígida, ou seja, de não poder mudar de um estado para outro, porque era de nascença, atrapalhava muito o sistema de gestão, de administração da França e era um empecilho para o desenvolvimento econômico também. O que nós vamos ter então? Nós temos um conjunto de medidas ou de ideias revolucionárias que vai partir principalmente do terceiro estado. Por quê? Porque se eu pegar o primeiro estado, pensar em quantidade de pessoas lá do clero, o segundo estado, a nobreza, e pensar em terceiro estado, eu vou pensar assim, 90% da população francesa vai ocupar quem? Justamente o terceiro estado, é a maioria da população. E essa população era extremamente usada em benefício do segundo e do primeiro estado para manter seus privilégios. Então eles vão chegar e falar assim, chega, basta, a gente quer uma mudança, nós também queremos participar de todo esse processo administrativo da França, porque nós somos a base econômica desse processo. E é bem isso mesmo. Então o primeiro estado, né, a gente fala que é a nobreza de toga, a nobreza de toga, né, ou de melhor, né, não só toga de vestes, né, espirituais. Então esse clero, né, ele exige ser sustentado pelo segundo e primeiro estado. E o segundo estado exige ser sustentado pelo terceiro estado. Então acaba que o terceiro estado, né, vai ter que sustentar o clero e sustentar a nobreza. No século XVIII, a França vai envolver inúmeras guerras. Então tem a Guerra dos 7 Anos, né, que é contra a Inglaterra, no auxílio com os Estados Unidos, em forma a guerra de independência dos Estados Unidos. À medida que a França vai enfiando-se nessas guerras, vai aumentando ainda mais a taxa, né, de impostos sobre esse terceiro estado e a exploração sobre o mesmo. E esse processo acaba que faz com que haja
né, insurgentes, ou seja, indivíduos que questionam esse processo. Né? Por que isso? Porque a França, né, vai ter que enfrentar uma crise no campo, em razão das péssimas colheitas que aconteceram entre 1770 e 1780 por efeitos climáticos, e também tinha os homens que estavam na guerra. Isso também vai influenciar na redução da quantidade do ciclo, da quantidade de produção. Esse processo vai gerar uma inflação, que é a desvalorização da moeda local, em compensação, o aumento do custo do produto. O segundo problema é uma crise financeira que deriva de uma dívida pública que acumulava a falta de modernização da economia, principalmente, né, a ausência de investimento no setor industrial. A França está lá envolvida com o problema da guerra dos 7 anos com a Inglaterra, mas, no entanto, dependia especificamente da Inglaterra em relação aos seus produtos industrializados, já que a França não conseguia fazer esse processo de industrialização. E nós temos um terceiro estado, muitos deles influenciados pelo pensamento iluministas, né, que propagavam, defendiam ideias de liberdade, de igualdade, toda a população, ou seja, vai questionar esse sistema de castas, né, de classe social, bem como o poder centralizado na mão de uma única pessoa. A burguesia vai liderar esse terceiro estado nesse conflito, por quê? Porque ela quer ser reconhecida como classe social. O burguês, vamos lembrar, que é aquele indivíduo dono do meio de produção. E nós vamos ter, no dia 17 de junho, burgueses, trabalhadores, demais membros do terceiro estado, declara, né, em reunião, a formulação de uma constituição, lá em Paris. E então a revolução começa. O primeiro grande marco do início dessa revolução se deu no dia 14 de julho de 1789, com a tomada da Bastilha. A Bastilha é uma prisão, né, que era um símbolo do antigo regime. Por quê? Porque todo mundo que era contrário ao rei acabava preso nessa Bastilha e esquecido pela sociedade, né? Então a tomada houve a libertação de todos os presos políticos, bem como, né, eles destruíram a Bastilha. Então é o grande marco do início da Revolução, mostrando, olha, nós estamos aqui e nós queremos participar desse processo. Vale lembrar ainda que durante, né, ao longo da Revolução Francesa, nós vamos ter a instalação das assembleias, que é uma constituinte que motivou o rei a tomar medidas mais drásticas, que é a demissão do ministro, conhecido por suas posições reformistas. Então a população parisiense mobilizou-se e fez essa tomada da Bastilha. E também, né, através dessa tomada da Bastilha, ao longo do percurso da Revolução Francesa, nós vamos ter a formação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão reconhecia todos os homens livres e iguais em direitos, onde o Estado tem a função de garantir os direitos naturais imprescritíveis ao homem. Então, a Declaração de Independência dos Estados Unidos é baseada na Declaração dos Direitos do Homem, bem como a nossa Constituição também pega muita coisa que está escrita na Declaração dos direitos do homem e do cidadão para poder formar a Constituição. Na verdade, a maioria das constituições do mundo todo vai recorrer a essa declaração para poder, né, formular a sua legislação e as suas políticas, né, para administrar o processo, né, de cada país. Nós vamos ter dentro desse processo a formação de alguns grupos. Os dois principais grupos que nós temos aqui são os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos, né, eles participavam dessa constituição das assembleias,
né? Mas eles queriam radicalizar a pressão sobre os nobres e sobre o clero e instituir uma revolução, uma república revolucionária, e que não houvesse de forma alguma a presença de uma monarquia. Esse processo, né, vai gerar a monarquia constitucional, ou a Assembleia, que tem como a dissolução da Assembleia Constituinte e forma a convenção nacional de um novo parlamento. Esse vai caracterizar, então, a Era do Terror, ou seja, um uso indiscriminado da guilhotina. Então, todo mundo que era contrário a essa ideia acabava sendo guilhotinado, né? O rei e a sua família passaram por isso também, né? Robespierre, Saint-Just e Danton fugiram, né, para outros lugares. Foram alguns para a Áustria, outros para a Prússia. Em 1775, nós vamos ter uma nova fase da Revolução Francesa, que é a formação do Diretório, que era um órgão composto por 5 membros indicados pelos deputados, mas só que eles não vão conseguir resolver todos os problemas. Vai ter um grande problema social que existe contorno político, né? E como fim, nós temos a radicalização jacobina novamente. Durante esse processo da formação do diretório, quem vai destacar é Napoleão Bonaparte. Ele vai, né, fazer parte do exército e destaca. Em 1799, ele vai voltar de uma guerra que a França estava inserida no meio contra o Egito, e Napoleão encontrou um cenário de conspiração em relação ao governo do diretório. Ele acabou aproveitando essa situação e tornando-se o imperador, né, francês, e formando o primeiro Império Napoleônico, que vai durar de 1800 a 1815, que vai mudar o cenário político europeu e passa a expandir o ideal nacionalista para várias regiões do mundo. Além disso, né, por que é importante? Porque o Napoleão Bonaparte, ele consegue criar esse sentimento de nacionalismo e pertencimento que até então não tinha. Voltando ainda um pouquinho, nós temos alguns grupos políticos girondinos, os jacobinos, os cordeliers e os feilandes. Os girondinos são compostos por republicanos moderados. Os jacobinos, pela pequena burguesia rural e urbana, era totalmente contrária a qualquer tipo de resquício de monarquia. Os cordeliers era a população pobre, e os feilandes era criado na dissidência dos jacobinos. Então não dava certo lá, criava-se um outro grupo. Então esses são os grupos envolvidos na Revolução Francesa. Gente, até mais, até a próxima oportunidade.